Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Deixa eu tentar ajudar aqui algumas pessoas que são cristãs ou às vezes são novos convertidos, mas ficam completamente perdidos quando acontecem esses incidentes em Israel e às vezes nem entendem por que a maioria dos pastores, pelo menos 99% dos pastores, se posicionam de maneira tão enfática, orando por Israel, para Deus proteger Israel, e tem alguns cristãos brasileiros que não entendem o porquê disso. Gente, Israel é a nação de Deus, Israel é o povo que Deus escolheu. Desde o início, lá em Gênesis, quando Deus começou a criar todas as coisas, quando Deus fez uma promessa para Abraão, que ali Israel começa a despontar no mundo e Deus declara que é o povo dele, de modo que, desde Gênesis até Apocalipse, toda a narrativa bíblica passa diretamente pelo povo de Israel e pelos judeus. E a Bíblia é sempre muito enfática em dizer: orem por Israel, clamem por Israel, Israel é o meu povo, etc e tal. Só que o que acontece às vezes? Então, gente, não tem como vocês lerem a Bíblia, vocês conhecerem a palavra de Deus e vocês dividirem cristãos de judeus. É fato que os dois são dois povos diferentes que fazem parte da mesma promessa, da mesma aliança, sendo que os judeus é como se fossem os filhos naturais que Deus escolheu, e os cristãos, que também são conhecidos a partir do Novo Testamento como gentios, do qual nós brasileiros fazemos parte, eles são conhecidos como filhos adotados, como Paulo vai explicar lá na carta aos Romanos, enfim. Então, o que eu quero dizer para cada cristão que está aqui e que às vezes não tem esse sentimento por Israel é que você precisa conhecer a palavra para que de fato você possa amar. Eu levei uma caravana para Israel esse ano, foi a terceira vez que eu fui lá, e todo mundo que vai em Israel sabe que quando a gente chega no aeroporto, o nosso espírito se liga àquela nação, é como se a gente tivesse conhecendo a nossa terra natal. É uma atmosfera sobrenatural que só você vivendo. Foi lá que se passou toda a narrativa bíblica e tudo aponta para Israel. Samuel, por que os judeus não reconhecem ainda Jesus como Salvador, como Messias? Eles ainda estão esperando um Messias, e é por isso que vai aparecer o Anticristo, que é a famosa figura de Apocalipse, e o mundo inteiro vai se curvar a esse governante que vai governar ali de Israel, e a gente está muito perto de ver tudo isso acontecer, porque todo o tabuleiro do mundo, o tabuleiro político, o tabuleiro econômico está se organizando para isso. Tudo que está acontecendo no mundo. É por isso que essa escalada desse conflito hoje lá, que começou essa guerra, é tão delicado, porque pode ser que seja mais uma guerra que começou e uma semana acabe, 3 dias acabe, mas pode ser que não, pode ser que seja um conflito mais grave, que escale e que torne uma situação aí a nível mundial, e realmente a gente está vivendo na iminência disso, né? Mas só explicando essa dúvida básica, os judeus não reconheceram Jesus como Salvador e Messias há 2023 anos atrás, porque eles esperam um líder político, um líder bélico que vai libertar Israel de toda essa perseguição. Enfim, eu sei que é complicado, gente, para nós que reconhecemos Jesus como Salvador, que é tão óbvio que ele era o Messias, né? Ele cumpriu todas as profecias, e para nós é tão assim absurdo os judeus não terem reconhecido isso, mas é porque de fato a cultura lá judaica, ela esperava um outro tipo de Messias. É por isso que esse anticristo ele vai ser tão bem visto, porque ele vai ele vai conseguir trazer paz para Israel, vai posicionar Israel em um papel aí poderoso, como faz anos que Israel não tem, que ele luta por isso, né? Então o Cristo que vai aparecer logo logo, ele vai facilmente ser visto como Messias, porque diferente de Cristo, ele não vai ser entregue para ser morto, como Jesus foi, cumprindo as profecias de que o Filho de Deus precisava morrer para perdão de pecados, né, para salvação de toda a humanidade. E é por isso que existe essa confusão aí na fé dos judeus e na fé dos cristãos. Os cristãos já reconhecem Jesus como Salvador, como Messias, e os judeus ainda estão esperando. Então eu vou encerrar essa explicação no próximo Story. Então, enfim, gente, eu não tenho pretensão de explicar tanta coisa profunda, histórica, bíblica aqui sobre Israel, sobre a volta de Jesus, sobre o Messias, sobre tudo isso, mas eu quero só aqui fazer algumas pontuações que eu espero que ajudem alguém a entender pelo menos o básico disso, para poder explicar que nós, pastores e cristãos, temos sim que amar Israel, que orar por Israel. Samuel, é porque às vezes eu sinto que os cristãos não estão nem aí para os palestinos, que os palestinos se explodam, que eles morram, mas esquecem que tem palestinos inocentes. E não é verdade. É claro que nós precisamos orar pelos palestinos, por aqueles que são inocentes, pelas crianças, porque infelizmente muitos morrerão também de maneira inocente, mas o que nós não podemos é inocentar a Palestina e não ter o cuidado de mostrar que de fato a Palestina é inimigo de Israel, a Palestina que invadiu Israel, quem começou o ataque foi a Palestina, quem odeia Israel é a Palestina. Então realmente a gente tem que ter cuidado para não confundir as coisas. Não duvide de Israel, ame Israel.
Enfim, galera, é complicado, né, explicar coisas tão profundas em histórias tão rápidos. É por isso que eu encorajo vocês a conhecerem a palavra de Deus, a procurarem cursos, não só sobre o Novo Testamento, né, que é o tempo da graça que vivemos, que é fácil para a gente entender, mas também estudem o Antigo Testamento, estudem os livros do profeta Daniel, o livro de Apocalipse, que realmente mostram tudo que a gente está vivendo e que ainda vai viver, porque tem muita coisa que ainda vai acontecer, gente, e como eu sempre falo, muitos duvidam, muitos não acreditam, mas eu, Samuel, prego desde sempre que nós somos a geração do arrebatamento. A gente não consegue ver um tempo muito duradouro para essa terra, porque pelo que a gente assiste na TV, por tudo que está acontecendo a nível político no mundo, a esquerda ganhando, crescendo, se posicionando, países como China, Rússia, o próprio Brasil hoje, ele se posiciona de uma maneira um pouco contrária a Israel por conta do atual governo. Então, enfim, o mundo está vivendo um momento propício para as profecias apocalípticas se cumprirem. Então é por isso que é importante a gente se ligar nisso.